Olá, já te chamei aqui. Oi, Oi, tudo bem? tudo, e você é o Marcos aqui. Já vou colocar você, Marcos. Boa noite, Dia, pessoal. Oi. Oi, boa noite. boa noite. Tudo bom? Tudo? Prazer. A Rosa já conheço, você ainda não. É todo meu. Ah, boa noite, galera. Tudo bem? Então, eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Hoje vamos trazer um tema aqui, infância ou esporte, com a Rosa e com o Marcos. E eu vou pedir para que eles se apresentem e depois a gente vai puxando aí a história, pedir para eles contarem um pouquinho da experiência deles com esse assunto e depois quem quiser ir perguntando, pode colocar pergunta no comentário, eu vou interrompendo eles e fazendo aí no meio do caminho as perguntas. Então vocês dois não precisam se preocupar com o que a galera está falando aqui, que eu procuro dar os elogios, interrompo vocês, faço as perguntas deles. Já tô craque nisso, né, Rosa? Você é expert em live. Então vamos lá, Rosa, fala um pouquinho de você, depois o Marcos fala. Primeiras Primeiras. damas, né? É. Bom, eu sou Rosa Mariotto, sou psicanalista, trabalho na clínica com crianças, meu doutorado é nessa área da infância também, e essa articulação entre infância e esporte, ela acabou sendo produzida por algumas crianças que eu atendo em consultório e também por algumas conversas com o Marcos, que parece que tem uma experiência bem prática nessa proximidade. E isso me coloca em interrogação. Eu fui buscar até academicamente o que é que tem sido produzido em relação ao esporte de alto rendimento na infância, e eu encontrei apenas uma dissertação de mestrado da Federal do Rio Grande do Sul, por sinal, e um artigo, né? Então, o que mostra que é um tema que vale a pena ser discutido, é pouco discutido, e eu acho que tem várias questões que a gente pode abordar nesse sentido, até a partir do que a gente viveu muito nas Olimpíadas, em que a gente encontrou quase que crianças, adolescentes Sim. praticando esportes, de alguma forma, alguns se divertindo e de outras formas, em muito sofrimento. Né? Então, a gente tem, de um lado, o pessoal do skate que parecia estar se divertindo, É. e você tem uma Simone Biles, claro que ela, né, não é tão novinha assim, mas você tem uma garota aí que estava em profundo sofrimento, mas é lógico que a gente sabe que tinham outras questões envolvidas. Então, a ideia é pensar um pouco sobre isso. Né? E eu passo a bola para o Marcos, porque ele tem muita história para contar nesse sentido. E devo acrescentar, já que ela não falou, que ela é triatleta bem amadora, igual ela fala ela, já vou tô começando a tirar o bem, porque ela já tá ficando craque aí, tá treinando bastante. Então, somos aqui, né, atletas falando para atletas ou profissionais da área falando para o pessoal aí que curte o movimento, como eu digo, né, o bem-estar aí através da atividade física. É isso que a gente quer para as crianças também, né? Então, Marcos, apresenta, por favor, fala um pouquinho de você. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Marcos Vinícius da Silva Pedroso, sou educador físico e, além disso, tenho uma empresa chamada MG Futebol Brasil, que é uma empresa intermediária CBF e que trabalha bem nesse mercado, né? No mercado profissional e mercado amador, que a gente chama que são os meninos de base, né? Então, Aham.
Acho o tema excelente, porque já até comentei com a Rosa em alguns momentos que são situações que a gente não vê, mas passa no dia a dia essa pressão psicológica, principalmente dos meninos, né, da base, que é algo, hoje em dia, meninos com 11 anos, além da família, tem toda uma estrutura de um clube que te dá toda uma estrutura adequada, mas ao mesmo tempo também te complica na pressão psicológica, né? E aí, às vezes, o lazer passa a ser algo bem, bem complicado. É isso que eu ia perguntar. Então, a faixa etária é 11 anos? A partir dos 10 anos já tem meninos. 10 anos. É Se a muito gente novo. pensar, tem meninos com 10 anos com contrato já com as empresas, né? Nossa. E com os clubes. É muito Então, novo. é algo meio assim. E isso demora muito tempo, porque com os 10 até aos 20 anos, que a gente fala que é onde sai o funil, é algo que é complicado. 10 anos de carreira, a gente diz, né? São meninos que estão às vezes largam toda a família para ir morar num alojamento. E aí a gente tem que deixar bem claro assim que às vezes a gente olha muito para clubes grandes, né? Como a Atlético Paranaense, Grêmio, Inter, São Paulo, times tantos. Mas a maioria são meninos que trabalham em clubes bem menores, com dificuldades financeiras, como todos, a maioria, né? Então fica uma coisa meio surreal, mas é o sonho, é um sonho que todos têm, né? E que aí, às vezes, a gente começa a pensar aonde pode chegar, né? Porque é uma realidade que nem todos, às vezes, de 25, apenas um vai conseguir ter um sucesso, né? Ou um sucesso imediato ou um sucesso a longo prazo, né? Então, são situações bem diferentes, bem interessantes, e eu acho que a psicologia, toda essa parte é muito necessária, porque é um turbilhão que passa na cabeça desses meninos que muita gente não sabe, né? E até porque a mídia traz uma irrealidade que é os grandes jogadores com salários milionários. E isso, na verdade, são nem 1% da maioria, né? Exatamente. É interessante, né? E a gente está descobrindo muitas coisas, igual a Rosa citou, da Simone Biles, que está vindo à tona, não que a gente não soubesse, mas isso se sabia, ficava lá guardadinho, né? Ninguém comentava muito, passava batido, mas agora tem toda essa questão mental muito forte que tem aparecido no meio esportivo, né? E falando agora, né, no nosso foco de hoje para a criança, é mais delicado ainda, porque você está falando de uma faixa aí de 10 aos 20 anos, mais ou menos, que é criança e adolescência, né? Exato. Então, uma fase toda conturbada é a fase que está crescendo, está se entendendo, está querendo brincar. 10 anos, eu tenho minha sobrinha e minha enteada, que agora estão com 11, mas você vê que, né, estão se conhecendo agora, então é complicado. Mas como que... Eu acho tudo muito prematuro. Tudo muito prematuro, Já é prematuro mas a gente escolher uma faculdade com 17 anos, imagina uma criança com 10 anos ficar longe de casa. Sendo que, normalmente, elas começam a praticar esse esporte muito antes dos 8, 9 anos. Então, a gente também tem experiência de crianças com 4, 5 anos que já começam a ter um ritmo de prática esportiva intenso. E a minha questão é essa: é possível praticar o esporte de alto rendimento, né, em crianças e adolescentes sem que isso faça perder a infância, né? Então, essa coisa lúdica é uma coisa que a gente conversava com o Marcos. É possível praticar esporte, por exemplo, ele que tem a experiência com o futebol, de um modo lúdico, né? Ou se toda essa pressão da mídia financeira, de ser escolhido, de manter um nível de rendimento, isso acaba fazendo com que o foco se dirija para outra questão. Fora isso, acho que aí tem uma grande discussão que é a família, né? Como que a família dá ou não dá o suporte, que tipo de suporte, né? Se o foco está na carreira ou se o foco está no filho.
Marcos, o que que você traz para a gente aí da tua experiência? Deve ter visto um pouquinho de tudo, né? Eu acho que essa é o X da questão, ou o ponto de interrogação, né? A família. E aí a gente pode. Bem interessante. Assim, hoje em dia, é um contexto que eu vejo que é qualquer família, em qualquer situação financeira, não pense que é só a classe baixa, né? E vê como um sonho ou uma tentativa de sair daquela situação para algo melhor. Uhum. Não, a gente vê muitas pessoas com poder aquisitivo hoje em dia investindo nos filhos, de tudo que é tipo, tentando de tudo que é tipo, porque é um sonho, como eu comentei no início, eu acho que é esse que é o grande X, o sonho de todo mundo, né? Isso traz a pessoa a tentar desenvolver antecipadamente todas as situações. Então a gente vê muitas coisas, aí eu passo da minha parte de empresário intermediário, a tentativa também de mostrar em algum momento se vai conseguir ou não chegar ao ponto máximo, que é ser jogador profissional. Então, às vezes, tu tem que saber isso, porque não adianta tu ficar tentando empurrar, levando, o menino tem potencial. Não, o menino talvez não tenha potencial para chegar lá, então é melhor começa a estudar, começa a abrir um outro mercado, porque hoje em dia também o esporte te traz vários tipos de situações que tu pode trabalhar dentro do futebol, né? Como a gente diz, não ser um atleta frustrado, não, mas tá trabalhando dentro do trabalhar na área. Então isso também abre esse leque. Mas são situações que a gente percebe, e eu vejo isso muito com a família. Ela é um ponto muito X principal de tudo, para conseguir trazer também o menino a ter o sucesso, ao mesmo tempo ela pode te derrubar rapidamente. Mesmo os meninos são jovens. Né? Mas você vê assim, tem o desejo real das crianças que chegam para você, é o sonho delas ou é mais o sonho dos pais que aquela criança seja um atleta? Eu já vi de tudo, já vi de tudo. Porque deve judiar, né? Aqueles que a criança, de repente, nem é tão afim disso, mas o pai empurra aí. A gente vê em qualquer esporte, né? A gente com natação, mesmo morando dentro da casa dos pais. E eu conheço amigos que ficaram traumatizados, pararam de nadar quando adolescente e depois voltaram só adulto, porque não aguentava a pressão dos pais. Então, assim. Sim. Se é uma coisa que não tem nem que fazer confinamento, já acontece isso, né? Imagina com uma criança. Eu já vi pais largarem a profissão e irem morar em outra cidade por causa do filho, pelo sonho do filho, né? Não criando, sabendo o que vai fazer, mas vou lá, entendeu? São situações que a gente acha. Também tem outro, a gente vê aí eu acho muito interessante, um jogo de futsal, por exemplo, tu vê os pais tranquilos na arquibancada antes de começar o jogo. Depois tu vê eles gritando, xingando o treinador, xingando todo mundo, cobrando o filho na rede. Então são algo que a gente é bem punk, no modo de dizer, né? E, Rosa, isso é a ser analisado, né? Você que é psiquiatra aí, porque na verdade é o pai ou a mãe querendo empurrar talvez até uma frustração deles, né, como profissionais ou como atletas, para o filho, tadinho do filho de 8, 6 anos que tem que começar a jogar futebol só porque o pai queria. É complicado isso. A gente tem que pensar assim, o que representa um filho para os seus pais. Né? Então, isso o Freud nos ensinou. Um filho é uma extensão narcísica dos seus pais. Então, os seus pais vão projetar nos seus filhos, ou aquilo que não foram, ou aquilo que não tiveram, e vão projetar esse ideal. Que os pais tenham ideais para serem projetados para um filho quando nasce é fundamental. A questão é que esses pais precisam reconhecer que, em algum momento, o ideal que eles projetam no filho, não necessariamente esse filho vai corresponder. Então, de que modo esses pais suportam essa ruptura? De que vai haver um momento na vida que o filho, aí qualquer área, né? Que o filho vai escolher um outro caminho. E, às vezes, no que tange a essa projeção do esporte, não tem só o aspecto narcísico, né? Tem também o aspecto financeiro. Muitas vezes esse filho que começa a praticar um esporte de alto rendimento acaba trazendo uma expectativa de um rendimento financeiro,
de uma projeção, né, no mundo. E a gente tem que, eu acho interessante pensar que hoje o atleta, acho que a gente tem que pensar um pouco essa ideia, assim, o que é um atleta de alta performance hoje no mundo, né, na nossa contemporaneidade? Ele representa o sujeito contemporâneo, né, que é assim, é um malabarista que não pode cair do seu lugar de visibilidade. Então, o que é hoje? O grande atleta é um cara que está mais nas redes do que em campo, ou nas quadras, ou tem esse lado, né? Eu acho que o atleta, e como isso ganhou muito espaço, né? Essa ideia de você sai de uma ideia de atleta-herói, que a gente tem também, porque é um cara assim, inquebrantável, por exemplo, no triatlo, Ironman, a própria expressão que foi escolhida, né? Então, um homem de ferro é um super-herói, aliás, existe, né? Um filme, e ao mesmo tempo, essa ideia de perfeição e onipotência é posta à prova, porque, na verdade, não são, né? Não são. Então, me parece que a quebra narcísica é muito maior quando, por exemplo, os pais não têm aí essa projeção que eles fazem não rende os frutos que eles estavam esperando. Ô, Marcos, e o que você já viu aí nessa caminhada toda? Você está quantos anos já trabalhando com isso? Nossa, faz já 15 anos nessa área só do futebol, 15, eu acho, por aí. Até, acho que até um pouco mais, não me lembro muito. Mas e você contexto que a Rosa comentou do atleta de alto rendimento, eu vejo uma crueldade muito grande, aí eu digo em todas as áreas, né? A gente vê muita questão das Olimpíadas, quando a gente vê aquelas, ganhou ouro, a gente vai lá, aí tem as reportagens sobre como é que foi a carreira do cara, o sacrifício. Mas são todos, né? Quem chega em alto nível, chega sacrifício mental da vida inteira. Então, é algo que tu tem que abrir mão de muita coisa, né? Geralmente é uma profissão de 20 anos que tu abre mão da tua vida para ser um grande atleta, né? O Marcos está travando um pouquinho. Travou. Travou aqui agora. Travou, mas voltou. Você falou dos 20 anos que abre mão da vida, né? Tava aí. Até aí a gente ouviu. Oi. Oi, tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora tô. Aquela questão que eu falei, que eu acho que 20 anos é muito sacrifício na tua vida, que às vezes tu abre mão de tudo para viver um grande sonho, né? De ser uma grande atleta e às vezes ficar marcado na história do esporte, onde ele está praticando. E você que está em contato direto com eles lá, você acha que eles conseguem se divertir, trazendo a questão aí que a Rosa falou, tem como ser lúdico também, tem como eles aproveitarem a infância, além da parte de estar se construindo uma carreira? Eu acho que no início tu consegue ser um pouquinho lúdico. Aí também os educadores, professores também precisam trabalhar isso, né? Deixar desenvolver um pouco, né? A gente teve um período muito aí eu entrando na parte do futebol, né? A gente queria copiar muito o europeu, né? O europeu, que o europeu faz isso, o treinamento é físico, tem que ser combinar jogadas, fazer linhas, ultrapassar linhas, formação de 4-4-2. A Europa é assim, a gente tem que copiar. E aí a gente parou de ganhar nada, né? Futebol. E aí eu fico pensando assim, o europeu vem buscar os melhores atletas nossos, por quê? Porque eles fazem algo diferente, que é jogada 1 contra 1, que a gente chama, né? Fazer o drible. E isso não existe mais no futebol. Agora está melhorando um pouco mais, mas a gente está muito nessa cópia, né? A gente tem muito essa situação que a gente tem que copiar. Eu acho que isso foi um grande erro. A gente perdeu bastante tempo dentro do futebol por causa disso. Isso é uma opinião minha, né? Mas com outros treinadores bem amigos meus também debatemos sobre isso e a gente tem acho que essa situação foi bem complicada para dentro do mercado brasileiro de futebol. Então, eu acho que a gente consegue ainda trabalhar um pouco do lúdico dos meninos poder fazer, vai lá, brinca, joga como tem que jogar, como fosse um jogador de rua, né? Também não tem mais campinhos de rua, né? Não tem mais pracinhas, né?
Hoje em dia é só dentro de condomínios ou Pois dentro é, tudo perigoso. de situações complicadas. É. Então, mas eu acho que tem, no início até tem. Só que aí entra essa parte da família, que aí essa começa a ver algo diferente, que pode ser a parte financeira. E aí tu começa a querer se profissionalizar mais e a cobrança ficar mais forte, sabe? Então, isso são situações que eu acho que tem um pouquinho no início, mas depois tu começa a perder, né? E aí talvez seja essa questão que eu comentei lá antes. Dos 25 de um grupo de futebol, de um time, talvez um saia. E aí os outros 24 podem ter perdido 5, 6, 8 anos da sua vida, né? Vida mesmo que seja na infância, mas é uma grande época que tu vai ter da tua vida. Sim, Né? é uma grande época, né? Então, eu acho que são situações bem complicadas. E A como que... psicologia poderia ajudar. Então, isso que eu ia perguntar. E tem um trabalho, tem um suporte psicológico por trás, ou depende do clube? Como que é isso? Depende muito do clube, da estrutura que o clube te dá. Tá? Aí eu comentei, os grandes clubes têm a psicologia dentro já tem um setor, né, que fica cuidando, assistentes sociais para ajudar também nesse contexto, mas a maioria dos clubes não tem, né? Os clubes menores não conseguem ter toda essa estrutura. Então, são contextos. Daqui a pouco o menino chega com... Vamos dar um exemplo, né? O menino saiu de uma escolinha, mas com 16 anos foi para o Atlético Paranaense, né? Só que até os 16 ele não teve essa estrutura. Então, vai chegar com 16 e vai começar o caminho fica mais longo, né? E às vezes é mais curto o tempo dele de trabalho, né? A chance dele é menor, né? Uhum. Então, são circunstâncias. O que poderia ser um trabalho legal aí de base, o Rosa, para... E aí eu falo nem só para as crianças, né? Acho que a família teria que ter um suporte, uma orientação também, porque pelos dois lados, aquele que daí se desponta tem um trabalho diferenciado, e aquele, igual você falou, a pessoa pode ficar, a criança pode ficar 5 anos lá e depois, né, de 20 entra um e os outros 19. Que vai achar a família, fora que a família pode transferir a culpa de não ter conseguido para cima daquela criança. Aí ferrou, né? Acabou com a vida da família. Tem isso também, né? Esse entendimento dos pais que a culpa não é dele. Eu acho que pode ter, o que a gente observa assim, é dois tipos de trabalho na psicologia do esporte. Um é um trabalho assim que ele acaba sendo mais divulgado, que é o foco, a ênfase no desempenho do atleta. E o outro que é o foco no atleta. Então, a primeira opção é a psicologia mais positiva, vamos dizer assim, a segunda é uma psicologia um pouco mais dinâmica. Então, esses dois aspectos. Só que não adianta a gente trabalhar com o atleta, com a criança, com o adolescente, sem trabalhar com a família. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante. E até uma pergunta que eu ia fazer para o Marcos. Esses grandes clubes que têm a psicologia, eles acompanham as famílias, os pais, porque eu acho que tem um outro aspecto, Ale, que é assim, tem crianças que vão sair de casa e vão morar no centro de treinamento. Então, elas são separadas do seu núcleo familiar. Sim. E isso tem consequências tanto para a criança quanto para a família. Né? Essa é também uma situação bem complicada. Aí entra a parte do intermediário, né? Do pessoal, empresários, né? De futebol, que antigamente chamado empresários, hoje são intermediários CBF. É você. Deixa eu perguntar, e você aí é um deles. essa situação de tentar controlar os dois lados, os três lados, né? O clube, o atleta eu digo a criança, né? E a família. Então, tu tenta resolver tudo isso, tu é um gestor o dia todo para poder ter o êxito lá no final. Essa é a situação. É uma gestão diária, da meia-noite à meia-noite, não tem horário. Mas o teu papel como esse intermediário CBF é até
como que funciona? Conta um pouco para a gente aí, para conhecer. Até você introduzir essa criança, esse atleta no. Não sei se ele está ouvindo que deu uma travada. Pois é. Esperar voltar. Ô, Rosa, o teu som de vez em quando fica baixo, alto, não sei se você está se movimentando. Não, tô aqui me movimentando na É, cadeira. Talvez ah, eu me aproxime mais, né? algumas vezes. Mais, é. Agora ele já está Então, mais. Mas, bom, travou. esperar ele voltar aí, que eu não sei se ele está ouvindo a gente. Ele Uhum. está falando de Porto Alegre? Você Ele sabe, fala Rosa? de Santa Maria. Santa Maria. Ah, acho que eu já Santa fui para uma Maria. competição lá. É Santa Maria que tem uma igreja grandona, você conhece lá? Não, não conheço Santa Maria. Ah, Então, não sei. Mas enquanto ele não entra, né, eu acho que é um ponto importante nesse sentido. Ele falou, né, enquanto intermediário, ele tem que intermediar o clube, o atleta e a família. Isso mostra que tanto o clube, o atleta e a família estão desamparados e os intermediários têm que amparar esses E, três aspectos. é. Volta A aí, gente deu, Marcos. a gente deu um stop aqui que eu vi que a gente viu que você travou, mas e a gente estava no papel, né, que você ia explicar qual efetivamente é o teu papel como intermediário para abrandar os nervos aí e as expectativas dos três lados, né? Mas como que é? A tua função é até o atleta se inserir no a gente, clube? a gente Opa, ficou sem som. na verdade, vamos lá. Essa situação é um contexto que a gente tenta administrar todos, né? Conseguiu? Tá me ouvindo? Aham, sim. Oi? Oi, tá ok, pode falar. É uma situação que a gente tenta controlar, administrar todos os fatores, né? Que na verdade são o clube, o atleta e a família, né? Tentando fazer sempre um meio de campo, podemos dizer, no meio do futebol, para eles, para a gente tentar almejar o sucesso a partir dos 16 anos, que é quando pode fazer um contrato profissional pela lei, né? Então a gente Aham, tenta controlar isso e ver aonde o menino vai chegar. Mas é uma administração de gestão todo dia, porque nesse período o menino oscila muito, né? A família quer cria uma expectativa grande e o clube quer rendimento. Então tudo isso tem que sim, trabalhar e tentar chegar ao denominador comum e o menino, principalmente, tu ter o cuidado principal com ele, né? Porque isso aí te traz uma situação que a gente fala que é necessário, é a confiança, né? Dentro do esporte, tu tem que ter confiança em tudo. Para te conseguir sim. atingir metas, tu tem que ter confiança, né? Treinamento, tem que ser confiar no teu potencial, né? Então, são situações que a gente tem que buscar nisso no dia a dia, principalmente na base, tá? Quando chega um profissional, o atleta já é um pouquinho mais diferente. Ele já começa a lidar mais com os contratos, né? Com o Aham. rendimento também é um pouquinho diferente, mas a base principalmente é isso, porque tem os três fatores, né? Que é o clube, o atleta e a família. E você sente assim que tem crianças que estão sendo meio que empurradas, tem um momento de criança dele, mesmo que eles choram, não querem estar lá, querem voltar, ou de forma geral o que tem passado aí pela tua mão estão querendo mesmo, é o sonho deles também, porque deve ser muito difícil, né? Por mais que é menino, 10 anos é muito novinho. Tem crianças que te ligam ou mandam WhatsApp, quero ir embora, quero a passagem, quero ir embora. Aí tem que administrar, tem que saber controlar. Conversar. E na verdade, eles meio que fica, a gente vira praticamente um pai, né? Então, Aham. porque também no mesmo dia tu tá todo dia conversando, então é, é a família e eles te olham assim também. Então tu tem que ter muito cuidado, muito respeito e muita serenidade em relação a tudo, né? Por isso também que isso a CBF começou a colocar, fazer credenciamentos, intermediário. A CBF não é só tu chegar e ir lá e se vincular, não. Tem valores, tem situações, tem provas que tu precisa para eles também poder regulamentar, né, a profissão, né, essa área, mas também eles terem um controle, né,
porque não dá. Dentro do esporte ou em qualquer outra situação, a gente sabe muitas coisas que acontecem, então tem que ter muito cuidado, né? A gente está lidando com crianças, então são situações que tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente vê alguns casos horríveis aí, né, de vez em quando na televisão de crianças que prometeram mundos e fundos, né? Igual você falou, algumas vezes os pais até largam, né, o trabalho para ir atrás, e no fundo era gente que estava se fazendo de intermediário e só estava desviando, na verdade, das crianças, pegando o dinheiro dos pais, né? Tem muito isso, tem muito isso, né? Tem Tem muito muito isso. E picareta. mais com rede social hoje em dia, né? Ficou uma coisa mais fácil, né? E aí as pessoas, às vezes, as pessoas se cegam, né? E vão atrás daquilo ali, acham que tá certo. Tem que ter muito cuidado mesmo. Então, fica uma dica também, são situações que tem pessoas com credenciais, e essa credencial é só uma, via CBF, então isso tem que ter os cuidados. Os clubes também sabem quem são, né? Então, às vezes é melhor conversar com o clube, né? Para saber as pessoas certas, né? E uma coisa que eu só não captei direito ainda é assim. Você falou que, né, os contratos é só com cerca de 16 anos, que eles podem realmente começar a pensar em assinar o contrato, mas assim, dos 10 aos 16, essas crianças elas já têm que morar fora de casa para poder. Deu uma travada de novo, para poder treinar, para ficar como se fosse num treinamento intensivo para poder, daí quando chegar nos 16, ver se algum clube vai se interessar. Como que é essa dinâmica? Vamos lá. Vamos lá. Dos 10, tá? Opa, tá travando. Tu pode jogar na categoria de Acho que base, né? Na escola. ele está falando do sócio. Tá travando, Marcos. Ele está falando do porão. Será que se eu derrubar ele entrar de novo? Sei. Você, Travou, o a Marcos, gente escuta. Uhum. deixa eu ver aqui. Agora voltou. Oi, tá travando, Marcos. Tenta sair e entrar de novo. Corações. Oi, voltou. Voltou? Não, acho que não. Travou. Marcelo. Marcos. Marcos, se você estiver nos ouvindo. Você Não, tá não mais voltou. travado. Você está falando do porão, Marcos? Você se movimentou. Agora a gente tá vendo você numa imagem de lado. Antes estava de frente, mas você não voltou. É, Ô, Rosa, enquanto ele volta, aí você já tá. precisou trabalhar com alguma criança nessa situação? Já chegou algum Olha, paciente desses para você? na verdade, eu tive em atendimento uma criança cujo pai, principalmente, queria que ele começasse muito precocemente a prática esportiva, né? E ele chegou a fazer uma fratura. Então, o menino que eu atendi, ele tinha 10 anos na época, ele chegou a fazer uma fratura por esforço, uma fratura no Nossa. tornozelo, por esforço. Era Então, futebol? e era futebol de salão, e o pai era daqueles de ficar na frente, Aham. e gritar, e etc. E o menino, ele chega assim muito pressionado por conta disso, né? Extremamente pressionado, e ele perdeu, então, a vontade de jogar bola, que Sim. era uma coisa que ele gostava, uma coisa que ele tem habilidade para tal, mas que ele já não queria mais praticar esse esporte, jogar bola, porque tornou-se aí algo quase como cruel, né? A Aham. ponto do próprio corpo
E essa é uma questão que eu também coloco, né, nesse sentido assim, do limite, né, e como que isso, do limite do corpo, porque tem, acho que o limite psicológico e tem o limite do corpo de uma criança, de um adolescente, né? Então, também isso me inquieta, não tenho, né, conhecimento nenhum dos efeitos disso, mas esse era uma criança que eu atendi que me surpreendeu, que ele fez uma fratura, né, de tanto praticar, de tanto jogar futebol, porque o pai, então, fim de semana para esse pai, era o menino e ele treinarem futsal. Então, era um menino que treinava de domingo a domingo. Era um menino que estava perdendo a infância. Sim. Deixa eu só passar para você, Marcos. Eu perguntei se ela tinha Ok, atendido já alguém assim. A história que ela contou me lembrou de uma série italiana da Netflix que eu vi, não vou lembrar o nome, mas é uma série onde o cara é corredor de moto, sabe aquelas corridas de motocicleta? E sim. o pai, exatamente o teu caso aí, ele meio que enjoou, quis largar porque ele sofreu um acidente meio que proposital na cabeça dele, porque ele queria, estava muito pressionado, sabia que não ia chegar, se ele não chegasse na frente, o pai, Uhum. treinador, ia ficar incomodado. Aí a história se desenrola um pouquinho em cima desse assunto. Você falando disso agora, eu lembrei. É, casos reais e fictícios também, né? Porque realmente acontece. É, vamos lá, Ale, Max. voltei, acho que deu agora consegui arrumar a Uhum. internet aqui. Tu me perguntou aquela hora em relação à questão Daí, da se eles precisam ficar dos desde os 10 contratos, né? anos, né? É. Aí depende do clube. Geralmente, a partir dos 14 anos, 13 anos, eles começam a alojar os atletas, né? Claro que aí com os monitores 24 horas dentro do alojamento, toda uma estrutura Tá. que o pessoal tem que ser obrigado, né? Devido aos protocolos, né? De cada cidade ou estado, perante os menores de idade dentro de um alojamento. Então isso tem, mas só consegue começar a fazer o teu primeiro contrato profissional a partir dos 16 anos, tá? Então aí Tá. sim tu começa a ter. Claro que geralmente quando o menino se destaca, ele já tem uma ajuda de custo, que a gente fala, né? Aí às vezes a Entendi. ajuda para natação, escolar. Então são várias situações que agrega isso. Mas o principal é isso, né? Eles conseguem a partir dos 16 anos. Tem uma pergunta aqui, ó. Como as categorias de base organizam seu acolhimento a essas crianças, embora demonstrem ser bons em um determinado esporte? São crianças em desenvolvimento. Eu acho que é um pouco, você acabou respondendo um Mais ou menos pouquinho, isso, né? né? Tem a ver com a... É, São contextos que aí assistente social, tem psicólogo, aí geralmente tem que ter todo esse embasamento para o clube ter esse certificado, né? Essa liberação para poder ter. Aí tem a fiscalização rígida, né? Aconteceu a situação agora com o Flamengo, lembra da tragédia, né? sim, Teve sim. situações que não estavam corretas naquele momento. Então isso também aumentou um pouco mais a rigidez em relação a algumas coisas, né? O controle. E só pondo um comentário que apareceu aqui também sobre o que a gente falou, né? Da Rossana aqui, ó. São os famosos papai coach que acabam com tudo. Pode ser. A Infelizmente. Rossana é da Confederação Brasileira de Golfe e ela tem se ocupado e se preocupado bastante com esses golfistas mirins, esses atletas, que têm esses pais que só falta entrar no green, né, para tacar a bola junto com o filho. Então, é uma pressão, acho que tem essa questão da pressão, né? Porque se um filho é uma extensão narcísica dos pais, Aham, os filhos não podem falhar, porque uma vez que os filhos falhem, o pai tá os pais falhando. falham enquanto pais. Essa é uma ideia imaginária, né? Mas ela Aham, povoa a mente de todo pai. é, Então, o sucesso do meu filho, ele representa o sucesso do meu desempenho enquanto pai, mãe, né? Enquanto família.
E o fracasso, só que a questão é essa, o que é um filho fracassar? O que é um garoto de 10, 13, 16 anos fracassar? Então, aí vem essa ideia de que ou você está com um assento na vitória, ou no desempenho, ou você está com um assento em ofertar ao teu filho a oportunidade dele de se desenvolver naquilo que parece que ele tem uma habilidade. E voltando a teu paciente, o Rosa, só para saber o desfecho aí, e a criança conseguiu voltar para o esporte e não teve jeito? Não, ela faz. Então, aí por conta da fratura que ela fez, né? Porque quando ele foi muito interessante, porque na sessão ele chegou mancando. E aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu descobri por que eu estava mancando. Ele já estava mancando há algum tempo e que foi uma fratura por excesso de exercício. Não que ele tenha virado o pé, nada disso. Uhum. E o médico descobriu porque pediu um raio-x. E isso fez com que ele tivesse, evidentemente, que parar a prática do futsal. E aí ele começou natação. E a natação, não, assim, na natação ele ia para brincar, né? Então é um garoto que tem uma habilidade esportiva já dele, assim, e ele na natação ele se livrou um pouco de ter que responder a um ideal parental. E praticando um esporte que ele gosta. Entendi. Rosa, essa parte que tu comentou sobre as famílias, né? Eu vejo, claro que a parte do esporte, eu só acho que no esporte ela só antecipa a cobrança, porque eu vejo que a família também se frustra ou cobra quando tu começa uma faculdade, quando você a tua profissão, né? Então acho que só no esporte ela só antecipa esse tipo de cobrança, pelo menos é um ponto de vista meu. Isso acho que não é só quando a gente é criança, né? Eu acho que meio que de eterno, né? Porque sempre cria uma expectativa. E aí, quando a gente vai ficando, né? Quando a gente já fica adulto e a gente vê que a gente não correspondeu ao que a gente mesmo definiu para os nossos pais, vou me formar nisso, fazer aquilo, a outro, e depois quando você chega e quer se reinventar ou mudar de profissão ou fazer qualquer coisa que seja, parece que você tem que continuar dando satisfação para eles, mesmo você já sendo né, mulher, homem feito. É o que você falou, né, Rosa? É a extensão aí que gruda na gente, a conta também de responder. Supostamente, vai haver um momento na nossa vida em que a gente vai se deslocar desse desejo de responder ao desejo parental por um desejo de responder ao próprio desejo. A questão é você reconhecer qual é o seu desejo. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo, né? Veja a palavrinha mágica na psicanálise. Qual é o seu desejo? Quer dizer, e às vezes você toca num ponto importante. Se é esporte, se é graduação, carreira, o que for. Então, o que é para um pai ou para uma mãe? Eu estou lembrando do meu caso, né? Quando eu também está falando, estou lembrando que eu já sei do teu caso, né? Vai fazer educação física. Sei lá, né? O que é para, né? No meu caso, assim, pô, psicologia, porque não vai fazer uma engenharia, uma medicina, direito, né? Eu tenho um irmão engenheiro, eu tenho uma irmã economista, a outra irmã é advogada, fui fazer psicologia. Então, em nada, a princípio, eu estaria respondendo a um ideal parental, né? Mas, de algum modo, eu vou tentando fazer isso na minha carreira acadêmica. Mas nesse sentido de que se a gente permanece muito nessa posição infantil de tentar responder ainda, então você pode ter 30, 40 anos e ainda está tentando responder àquele ideal de filho que você supõe, porque esse é o ponto, você supõe que os pais queiram isso de você. Às vezes não. Às vezes é isso que você construiu, claro, a partir de toda a experiência que você vai tendo com essa família, com esses pais. Mas tem isso.
Agora, é um pouco diferente, me parece, essa relação do esporte com um curso, porque, assim, eu vou fazer psicologia, vou fazer educação física, mas meus pais não entram na sala de aula. Meus pais não estudam comigo. É diferente Diferente aqui do esporte, né? quem Porque tá no na esporte ele quadra, está né? Tá na vendo beira lá. da piscina, na beira da quadra, no campo de golfe, seja lá onde for. E é uma questão de maior visibilidade quando se trata de rendimento. Não é só para os pais, é também essa questão social, né? Social no É, sentido do hoje. Então, eu acho que o Marcos falava um dia comigo que ele tem lá um atletinha que tem um monte de seguidores no Verdade. Instagram. Então, assim, 8 mil imagina o que é seguidores. 8 mil, 8K, né? Para usar a Menino de 11 expressão. anos. Menino de 11 anos. e tem Imagina essa que pressão, né? É, Mas as mídias hoje, porque isso, tudo bem, a gente se preocupa, mas sabe lidar com isso, né? Agora, a criançada, primeiro, a gente sabe que eles não saem do celular. Aí, até outro dia minha enteada perguntou, nossa, tia, mas você já tá com uns 3 mil? Tipo assim, né? Como é importante para eles a quantidade. E fora que isso pode mostrar, como que eu falo? Aquela ideia, né, de estar vendendo uma coisa que não é. Então, pode também levar eles lá para o auge, elogiar, falar que é legal, mas quando eles cometem uma falha, vai ficar muito evidente quem gosta ou não gosta deles e como eles não estão emocionalmente formados, isso abala bem mais do que se abalaria um adulto. Eu lembro, eu acho que foi até na época da Olimpíadas também, eu acho que não foi, não sei se foi para Simone Biles também, alguma coisa que eu li, que alguém tinha recomendado que para os atletas olímpicos, naquele período, não olharem a rede social deles, para eles não se abaterem com os comentários que viessem, uhum, porque uhum. né, você não sabe como que você vai reagir. A gente num dia tá bem, pode ver uma coisa ruim lá e você nem liga. Mas se você tiver um dia meio atravessado, vai pegar um comentário aí que a contragosto e ferrou o teu dia. E pode ser que aquele dia era o dia da competição ou o dia da eliminatória. Então, tem mais essa questão aí para apimentar, né, Marcos? sim, até porque tem que estar a parte mental dentro do esporte, ela é o fundamental de tudo, né? Claro, o teu corpo é o principal, mas a tua parte mental, ela vai te levar ao sucesso ou ao fracasso, em todos os sentidos. E antes, durante e pós, né? É, Então, e hoje em dia a internet, ela te dá muita coisa legal, né? Por exemplo, agora estamos conseguindo falar nós três juntos, né? pois é. Mas ela também ela pode te destruir, né? Familiarmente, a gente já viu vários casos, né? Porque o esporte também começou a ficar, aí eu digo a parte de futebol, algo muito de negócio, e aí tem Sim. situações de contextos não só do clube, o entorno, que ficou um negócio e às vezes perigoso, né? Eu digo até a questão da torcida organizada, essa parte toda. Então, são cuidados muito sérios, muito preocupantes. E pode atingir um menino aí de 16, 17 anos que tá Sim. jogando profissional, né? Então, essa parte psicológica dos meninos é um complicador que tem que ser muito bem trabalhado. E é o que a Maria tá, acho que no Mário, acho que é Mário, não sei, porque tem três Marina, M aqui. Uhum. É uma, Uma é uma menina, exposição do sucesso, mas também do fracasso, né? E antes a Loê tinha falado aqui, só com muita terapia para dar conta, né? uhum, é E verdade. antes a gente falou, voltando um pouquinho para as Olimpíadas, porque é interessante, né? O caso da Raíssa Leal, 12 ou 13 anos, né? Realmente é uma criança e já ganhou medalha de prata. A gente sabia, né, dela como fadinha, pequenininha, já tendo muito para ela o que ela queria ser. Mas acho que também tem toda a questão, né? Ela conseguiu quase o auge aí, a medalha de ouro, com essa idade, numa Olimpíada, mas também tem que tomar o cuidado, imagino eu, né, agora com as frustrações se a carreira não continuar.
Porque senão ela se torna já uma adolescente com vários problemas emocionais aí, achando que não pode, né? Não pode tanto para um lado como o outro. Eu acredito que é a mesma coisa para quem, sei lá, com 16 anos entrou num time, num grande time, conseguiu o contrato, mas aí não consegue render ou dar o resultado no primeiro ano e depois não consegue mais. Deve ser muito complicado, né, para qualquer atleta aí que vai para alta performance e vai para profissional. Sem dúvida. A menina da ginástica também brasileira ganhou a medalha. Ela já tinha sofrido 2 lesões de joelho, né? Se eu não me engano. Um em cada joelho. Se não me engano, era ligamento cruzado, LCA, eu acho. Imagina, a menina com o quê? Ela acho que tem 16 anos. Né? Daqui a pouco ela podia ser frustrado e terminado a carreira devido a uma lesão, que a gente sabe que é grave. Então, são circunstâncias que tem que passar obstáculos. E aí, a parte da mente tem que estar muito, mas muito forte mesmo. Não só na competição, mas no antes, né? Mas eles têm, assim, vocês trabalham com, sei lá, se é palestra, ensinamento, tipo assim, depois que ele já tem um certo entendimento, que pode acontecer, né? Que não é todo mundo que vai passar, não é todo mundo... Assim, tem alguma simulação das possíveis dificuldades que eles vão encontrar nessa carreira que eles escolheram? Ou é muito novo para saber, para se falar disso, eles vão ter que vivenciar? É a vivência, é a vivência. Porque se É a começar a vivência. colocar isso, tem que cuidar da lesão, cuidar, tu vai. Nunca gostou. Algo que tu pode pedir sim é tu cuidar do teu corpo, né? Aí que eu digo sacrifício. Não pode ter noite, não pode beber, a boa alimentação, o bom sono. Isso são primordial para te atingir um sucesso. Não é que isso vai te trazer o sucesso, mas isso vai te ajudar a chegar ao sucesso. Impactar. Então, são circunstâncias de cuidar. Mas a parte de Eu lesão, acho que aí tu não coloca muito, né? tem um ponto interessante que é você ter que fazer renúncias muito cedo. Então, essas renúncias, elas são em nome do quê? Em nome de corresponder a uma expectativa parental ou em nome do seu próprio desejo? Então, porque a renúncia, ela por si só vai ser complicada, vai ser difícil. Ela será ainda mais difícil se é uma renúncia em nome de correspondência de expectativa, né? Que não é dela. Então, aí complica, e aí talvez não consiga também fazer essas renúncias, né? E se divertir no processo, né? Igual você falou, será que se diverte ou você já está já pensando na carreira? Eu tenho um exemplo bem interessante esse, Rosa, que começou sobre renúncias. Eu tinha um menino, hoje ele já é atleta profissional, e ele, aos 16 anos, eu trouxe uma opção para ele de jogar num estado fora dele, né? Ir para um outro estado jogar futebol. E num dia anterior, a namorada, na época, namorada não, a menina pediu ele em namoro. E a menina pediu ele em namoro. Um dia antes ele viajar. E aí balançou ele. Ele não ia viajar. Ele não ia viajar. Ele já tinha botado na cabeça. E aí, só que aí algo disse para ele, ó, vai, né? Não é isso. Os pais também, parece que conversaram com ele no dia. E ele viajou. Isso já faz 6 anos, 5 anos. Numa conversa esses dias que nós estávamos reunidos conversando, ele, Marcos, tu não sabe, aquele dia, cara, eu ia largar o futebol, eu ia ficar só namorando. Olha só. Depois disso, ele arrumou outra namorada, teve outra namorada, e hoje em dia é a esposa dele. Hoje ele é um atleta profissional de alto rendimento, ganhando um bom salário, num bom clube. Aí são as renúncias. Ele fez uma renúncia por uma expectativa. Então é algo... né? Mas tem muitos que não fazem, tem muitos que param e aí ficam, né? Não vão jogar, não vão por causa do namoro. E são circunstâncias que a gente... Mas foi o que você falou, né? Que aquilo ele teve daí então o apoio, se voltou para os pais, conversou com os pais de repente ponderaram algumas coisas, conversou com você, que fez com que ele enxergasse, né? Não era só um impulso de uma namorada. Não deve ser nada fácil, ainda mais dessa idade.
Mulher é sacana. É, Exato, viu né? que ele ia E com os sair, 36 né? anos está com toda a vontade, né? É. Ó, o Ricardo É, perguntou uma questão: como a criança lida com competição na própria equipe? é algo É que eles outro ponto aprendem muito também. cedo, É. né? Porque é algo bem, vamos ser bem radical, bem, é uma carnificina, né? Uma carnificina, é uma disputa diária. É bem isso, é uma disputa diária. O melhor fica. E ele é cruel com isso, né? Ele é cruel com isso. Porque a gente vê, agora, um tempo atrás, tem clubes aí que dispensaram 25 crianças, né? Na faixa etária dos 14 anos. Para reduzir o orçamento, né? Porque também isso é um gasto muito grande desses grandes Aham. clubes, né? Os grandes clubes aí do mercado brasileiro. Imagina, 25 famílias que estavam pensando no sonho, de uma hora para outra, acabou. É. Então, acabou naquele clube, né? Mas até tu Aham. tirar esse baque desse início é algo complicado, né? A Carla aqui está trazendo também que a experiência dela foi toda na vivência. Geralmente tem uma expectativa parental, né? Que a gente estava Sim. comentando antes. A Rossana aqui também, ó, o COB tem um departamento envolvido só com essas questões de pressões psicológicas. E que bom que tem o suporte, né, Marcos? Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso é primordial para atingir algo, né? Ter algum atleta de grande nível, né? E mais do que E esporte, né? Como o golfe, que é o golfe, né, dela, né? Golfe. Que é um esporte de alto rendimento, caro também, né? Não um esporte é, barato. Então, tu tem que ter uma situação estrutural muito boa, né? a coincidência das renúncias aí que vocês estão falando também. Eu estou vendo uma série também que fala justamente disso. É uma universidade americana, ela é corredora, mas para ela poder ir para Los Angeles, que ela se destacou numa competição, a treinadora chegou para ela e falou: Olha, ela tem 16 anos. Você está disposta a, né, comer menos açúcar, não se abalar pelos relacionamentos, dormir mais cedo, morar fora da cidade dos teus pais. E então isso é muito, muito forte lá fora também, né? Só que lá tem uma coisa que eu não sei se vocês cobram nessa transição deles, a questão também de eles serem bons alunos, de terem boas notas, ou isso também depende do clube. Isso eu até esqueci de comentar. Isso é uma situação boa que hoje em dia as leis brasileiras colocaram, né, dentro do nosso mercado brasileiro, que o menino Que tem que estar legal. estudando, que o menino tem que estar estudando até os 16 anos, né? Tem que frequentar a escola, senão ele não consegue ser inscrito dentro das Que competições. legal. Vamos saber. Então, cada federação tu tem que ter esse documento da escola, né? Comprovando a frequência dele na escola. Isso é algo bem interessante, porque o menino também joga, mas tem que estudar, né? Então, é Isso é bem interessante bom. essa situação aí. Bacana. A, a- quem aqui? A Carla também dando o depoimento dela aqui, que ela foi atleta de natação com sondagem para a equipe olímpica e é uma vida toda aprendendo a competir. E aí resolveu ser psicóloga, Carla, né? Foi minha É, aluna. aí eu vi lá, foi ela que falou, né? E é bem Isso. interessante a parte da natação, vejo, que é porque tu tá praticando, tá competindo, mas tu é sozinha ali, né? Então é algo bem. A É, natação é um esporte sacrificante pra caramba. Tem que acordar às é, 3 da manhã e treinar, às vezes, é algo é. Uhum. para melhorar um Interessante, segundo, às ó. vezes. Exatamente. O que ela colocou aqui, ó? Chegou um momento que meu técnico tinha uma influência quase maior que os próprios pais. Com certeza, Às super vezes tu tá acredito. convivendo mais com ele, né? Com o próprio Sim, técnico ou o próprio empresário que com a família, né? Então, tu cria é, uma situação de confiança muito grande, né? é. Hoje ela falou que só corre. Agora é curiosidade, cara. Quero saber se você enjoou da natação pelo que a gente falou aqui, que foi tanta pressão que daí você largou mão da natação, ou porque simplesmente a vida te levou e você não quis mais nadar. Porque tem muito disso, né? Eu acompanho Uhum. conheci hoje já está quase adolescente também, acho que 13, 14 anos,
que ela tem na cabeça dela que ela quer ser atleta olímpica de natação. Mas eu vejo que ela é regrada com a alimentação, com os treinos. Ela quer mesmo, sabe? Então ela tá fazendo, é atleta do Flamengo. Ela faz de tudo para realmente tem bons índices, bateu alguns recordes. Então, assim, ela tá fazendo a carreira dela, né? Porque é diferente do futebol, que é grupo, que consegue, que tem vocês é para intermediar, então natação é mais solitária, né? Então é mais difícil também para quem não tem É, recurso. Ah, é isso exato, aí. exato. Mas é A uma Carla falou que bela sim. situação, porque mas o Flamengo é uma boa estrutura, né? Tem uma boa estrutura de natação, a parte, principalmente nesse sentido, né? Sempre teve grandes atletas lá, né? Ô, Marcos, e você foi ou é jogador de futsal também? Ah, eu atuei como futsal, treino no futsal. Mas você Mas foi desde criança e desde passou por esse processo todo hoje que você é profissional ou não? passei. Passou lá, então. Ele Ô, demorou Marcos, para você estava falar, hein? quietinho aí, né? Estudo de Demorou. casa. Estudo de casa. Olha, a Carla falando que ficou 5 anos sem entrar na piscina. Você vê, é muito. Eu sei disso por relato de amigos. Assim, eu nunca enjoei, que meus pais nunca ficaram em cima, eu nunca, né, quis ser. Ó, eu quis sempre fazer meu esporte, era por diversão e competir de forma amadora. Mas quem queria estar no nível olímpico igual a Carla aqui, realmente depois pega a versão, que é uma dó, né? É uma pena isso. Sabe que eu não pratico mais esporte, né? Esporte, digo, futsal e Olha só. futebol. Só no final de ano, quando tem jogo de amizade, assim, beneficente. Não jogo mais. Aham. Olha só. Mas você tinha uma Eu, expectativa de entrar para um time profissional? Você entrou, não Não, eu enjoou ou não? atuei, mas não no futebol, né? De campo, isso no futsal. Aham. Então, mas hoje em dia eu não tenho nem nada à vontade, mas Olha só. até porque o meu É joelho já muito. não aguento mais. É, não, tem uma questão física também, né? Mas. Fala, Rosa. Isso, não, nossa, isso e é é importante, né? interessante. O esporte. Ui. Vai, levanta o Não, dedinho agora. eu Fala, ia Rosa. comentar Não, que deixa eu passar essa talvez parte. Porque porque mais que o esporte, até a cara vai comentar. deixa eu Pode, falar. peraí, que pode estar com delay Talvez, de novo. eu Depois. ia Então, peraí. comentar que porque talvez o Marcos tenha passado o que ele passou, né? Que Aham. ele hoje consegue acolher os atletas dele, porque ele teve essa experiência. Então, Sim. acho isso interessante também e importante, porque e aí talvez os atletas também gostem de ser acompanhados e tem nele um apoio, porque acabam se identificando. Sim, E se sim. não há essa identificação, eu não consigo me abrir, eu não consigo até Com ter certeza. atendimento, porque eu não me sinto suficientemente ou compreendido ou acolhido nas minhas dificuldades. A própria linguagem que tu usa, né? O menino já consegue decifrar o que Sim. pode ou não, sabe? Isso é algo também que bem interessante em relação a isso. Mas aquilo que eu ia comentar, o problema de todo é a dor do atleta. Ele vai ter pro resto da vida. E aí, quando tu para, tu fica lembrando disso e aí tu Muda de não quer voltar. esporte. Ou vai fazer 3 igual a Rosa, porque daí você descobre dores Não, diferentes e elas se equilibram. correr é bom, caminhar é bom. Ah, não pode ficar sedentário de todo. Verdade, Ô, verdade. ô Marcos, mas você já teve que, tipo assim, não sei se o termo correto, mas tipo, mandar alguém para casa ou chegar para os pais e falar, olha, seu filho não tem jeito. Assim, eu já tive caso de falar, ó, acho melhor estudar procurar Sacanagem. algo, né? Às vezes é bem radical, mas às vezes até as pessoas agradecem, né? Tipo,
essa pandemia também teve agora tem um complicador assim, tipo, tem muita gente que ficou sem atuar, sem trabalhar, né? Aí já estou na parte mais, um pouquinho mais de jogador, mais com a idade um pouquinho avançada. É melhor achar algo para fazer, algo diferente, Outra e ficar pensando profissão. no futuro, na profissão que daqui a pouco tu vai estar ganhando só R$ 900, se estiver recebendo ou não. É bem radical por isso. Isso que eu comentei lá no início. É um sonho que tu pode ter uma realidade muito grande, que são pouquíssimos, né? E uma realidade que é a pura, que é o salário mínimo que tu recebe, quando recebe. Quando recebe. E às vezes só tem um contrato de 3 a 4 meses por ano. Devido à questão das competições ser muito poucas, às vezes só tem um contrato de 4 meses. E aí como é que fica a tua família lá? Se tu não tem todo esse potencial para desenvolver, né? Sim. Então são situações bem difíceis de entender. E às vezes tu tem que ser a pessoa que às vezes tem que dizer para a família em ver porque e aí que a gente comenta, tem muita gente que fica falando, não, ele é excelente, ele é um excelente jogador, algo, sabe? Eu já tive casos de começar, ó, vai trabalhar que daqui a pouco tu vai ganhar mais dinheiro jogando na várzea, que a gente fala esses jogos, campeonatos amadores, né, da cidade, e no profissional. E tentar profissional. Porque o profissional precisa muito sacrifício, né? A gente já comentou todo esse sacrifício. De um bom sono, um bom descanso, uma boa alimentação, fora a bebida, fora vícios, né? Então, são situações bem complicadas. Será que agora o meu diabinho tá me cutucando aqui? Será que por causa dessa fase tão regrada, né, que somente os meninos nessa etapa de criança e adolescente passam quando eles ficam, né, famosos como alguns que a gente conhece, daí por isso que eles viram de cabeça para baixo e aprontam tudo que não aprontaram. Pode ser, né? Pode ser, faz sentido. Faz sentido, psicóloga, fala aí. Tem explicação? Você colocou uma questão lá atrás, e me parece que desemboca nisso que você comenta agora, que é o trabalho de base. Então, você tem atletas profissionais de altíssimo rendimento, famosos, etc., que lá, né, quando eram menores, quando eram crianças, não tiveram esse trabalho de base. Então, bom, né? A gente está falando de um atleta brasileiro que, assim, há anos atrás, você já sabia que ia dar meio ruim em termos dessa questão de festa, renúncia, etc. Porque a base dele não foi boa. Ficava isso muito claro no modo como ele se relacionava com os diferentes técnicos, e principalmente com o técnico que o projetou, o time que o projetou para o mundo, praticamente, né? Então, você vê isso, essa base. O que é essa base? Uma base familiar e a base da equipe técnica, que é esse acompanhamento psicológico. Então, não adianta você ofertar acompanhamento psicológico para 16 anos, se o piá está desde os 8 jogando. Então, você tem que começar, assim que o menino entra no clube, ele tem que ser acompanhado por essa equipe, não só pelo técnico ou treinador, né? Essa equipe, porque às vezes aos 16 já é tarde demais, em termos psíquicos, né? Ele vai desenvolver um monte na sua habilidade, no corpo, né? Na sua força, resistência, técnica, etc. Mas, psiquicamente falando, ele já está aí muito, muito tomado, às vezes, por essa questão muito narcísica. O narcisismo é a base que sustenta a gente, mas ele pode ser tanto a melhor coisa do mundo, que é o que nos faz levantar todo dia e achar que vale a pena viver, mas também nos acaba, nos deprime. Por isso que as redes sociais são tão complicadas hoje, porque é um estilhaço no espelho, quando eu vejo alguém que fez alguma coisa que eu queria fazer e não conseguia fazer. Enfim, né? Essa coisa do espelho do fracasso, não é só o espelho do sucesso. Acaba é o caso falando da aí que Simone nas Olimpíadas agora, né? Nas Olimpíadas, né? E a Carla falando aqui, desculpa, Marcos, eu já falo. A primeira coisa que ela fazia na adolescência, quando acordava, era ver o batimento cardíaco.
Ó, são traumas que ela carrega até hoje, ó, tá tudo saltitando na cabeça dela. É, Anos de análise, hein, cara? é. Mas, Marcos, você ia falar da Simone Biles. Dessa competição. Imagina a idade delas, né? Para uma Olimpíada, elas têm que fazer com 13, 14 anos, né? Hoje em É, dia. Imagina tudo isso que é. que a Rosa comentou, né? Toda essa estrutura tem que vir desde os 7, 6 anos. Pensem nisso, né? Então, e aí tu precisa de rendimento, tu precisa chegar e trabalhar principalmente a parte que tu vê elas em alto rendimento. Imagina o nível de patrocínios que ela tem, o nível de cobrança que elas têm, né? Para Sim, tomar uma sim, decisão é mais isso, bem agora. lembrado, os patrocínios, né? Que é uma outra cobrança que meio ingerenciável, né? E aí tu vê eles são meninas, né, nessa parte que a gente está falando da ginástica, elas os patrocínios são todos individuais, então os valores vêm todos Aham, individuais, né? é. Então, imagina ela tomar uma atitude dessa, uma menina, né? Daqui a pouco ela diz, não quero participar, não vou. E aí o patrocinador vem, não, mas tem tanto, tem tudo. E aí, então, É. aí o agente vai dizer, pelo amor de Deus, faz, não vai, faz, né? Se a gente Uhum, for ver se não foi nada planejado, né? Também podemos pensar nisso, uhum, mas nesse caso, vamos é. É pensar que muito, não, né? é um estresse muito, muito grande e saber lidar com essa parte financeira toda em cima das tuas costas, o teu desempenho é uma pressão enorme. Então tá Aí, faltando aí a psicólogo gente aí vê para apoiar a galera toda, né? a Raíssa ali do skate, a Raíssa, né, do skate, né? Raíssa, é. Quando ela fez a própria, parecia que ela tava brincando, né? Que ela tava Pois ela ali brincando, andando porque a Rosa falou. normal, não tava vendo quantos milhões de pessoas estavam vendo ela na TV, né? Então, Uhum. imagina, tranquila, brincando. Talvez É, o nível psicológico dela naquela hora estava muito tranquilo, mas também há essa parte. Talvez ela nem soubesse o que estava acontecendo, né, com ela, né? aham. Então, Mas assim, pelo que a gente percebe, eu acho que desde pequena ela quis, os pais sempre apoiaram, então foi uma coisa que foi natural, né? natural. O negócio é só não subir a cabeça e saber como que ela vai lidar agora, que talvez ela consiga mais patrocínio, consiga mais suporte, né? Mas Sim. eu vi, acho que logo no mês seguinte ela já estava competindo no Mundial também, mesma tranquilidade, as mesmas meninas que estavam nas Olimpíadas. Então, elas, de forma geral, parece que se divertem, né? Uhum. Tá. Diferente de alguns esportes que estão aí há mais tempo, pelo menos na mídia, né? Pipocando e que o povo tem mais domínio, mais conhecimento e acaba tendo mais pressão em cima. Eu acho que o esporte, principalmente nós brasileiros, né? O futebol ele é o ápice, né? Então a pressão tá É, toda hora na mídia, ele vive essa função, mas eu acho que todo esporte é todo pressionado, sim. esporte, sim, Tem a pressão essa diária, né? A pressão. cobrança diária, né? Eu tava vendo É, agora, eu nem consegui assistir, mas eu adoro ver surf. A final agora, aham, temos 3 brasileiros, né? é, Medina perdeu a Olimpíada numa situação mas ganhou, né? e ganhou o Mundial agora. Imagina a É, cabeça dele saindo de uma Olimpíada, que ele era um dos favoritos, e não conseguiu, e tem que se preparar mentalmente para uma final uhum, do Mundial do Surf, né? uhum. Então, bem interessante. É. Mas eu acho que o psicólogo. Mas aí, quando também tem uma questão dessa, né? Já que ele trouxe o exemplo do Medina, você acha que incorpora aquela vontade, é mais bom agora, então tem o Mundial, se eu não ganhei lá, eu vou ganhar aqui, né? Deve ter alguma coisa que trabalha aí nosso instinto aí animal para dar a volta por cima. Acho que tem a gente não pode esquecer que tem a característica da pessoa, né? Então é algo que é da pessoa também e que não adianta psicologia ou, enfim, tem uma característica da pessoa que ela poderá vir a desenvolver melhor ou não com o trabalho, né? Então, o atleta de alta performance que ainda consegue se divertir, acho que tem um elemento que é dele, é dele. O Medina, por exemplo, quando perdeu a Olimpíada, ele ficou chateado, né? Porque ele não conseguiu nem
pegar o terceiro. Não apareceu na premiação, ele ficou empurrado, chateado. A gente pode dizer assim, o menino mimado? Acho que não, né? Primeiro que a gente nem conhece o cara, mas no sentido de que uma derrocada, né? Ele estava esperando ganhar uma medalha de ouro, então é uma derrocada. E esse é um ponto interessante. Hoje você reconhecer que você precisa sofrer com a perda. Você tem que elaborar a elaboração de um luto. Você tem que elaborar esse luto, e quem consegue elaborar esse luto é que consegue depois, um mês depois, sei lá, alguns meses depois, entrar no Mundial e ganhar. Né? Então, aí você vê a característica da pessoa. A dor é o crescimento, né? Cortou, Marcos. O que foi? A dor ajuda o crescimento, né? A dor ajuda. A gente sempre fala dentro do esporte, do futebol, a gente tem que sofrer para ganhar, né? Sofre, tem que sofrer, né? Porque senão tu não consegue atingir. E isso te traz maturidade, a gente fala casca, né? Traz a casca, a maturidade dentro da competição, né? O que no triatlo e outros esportes é no pain, no gain. Né? A questão é essa, é você reconhecer que você precisa sofrer, não só no corpo, mas na mente, como uma forma de superação. Sim. E não como. E aí também tem um outro aspecto, né? Que é essa ideia assim, de que nada é impossível. Sim. Tudo é possível. Isso é uma armadilha, porque, na verdade, há um limite do corpo, há um limite da mente, só que a gente não sabe qual é esse limite do corpo e da mente. Mas um dia a gente vai encontrá-los. Né? E você sempre estar aí nessa disputa nessa boa disputa em relação a se superar. Mas é porque há um impossível que eu vou construindo os meus possíveis. Né? Mas isso também pode atingir essa parte do teu limite chegar e tu lá querer largar tudo. Sim. Eu não quero mais nada. Nós temos exemplo, lembra? O Adriano Imperador, lembra? Atleta de futebol, né? Ele tinha tudo, poderia ter sido o melhor do mundo, largou porque queria voltar para suas origens, a sua cidade, seu mundo, né? Que era aquele local. E quem vai dizer que está certo ou errado? A felicidade, né? E a Rosana... circunstâncias muito... Oi, desculpa, pode falar. Não, eu acho que são circunstâncias que tu atinge uma hora que... E aí são decisões radicais que tem que tomar. E aí, às vezes, aí que eu entro nessa parte. Tu tem que ter um staff por trás para também atingir esse alto nível. E aí eu digo em todas as atividades esportivas, né? Sem esse staff, tu não chega. Tu não vai conseguir chegar. Sem ele, é muito difícil. Com ele já é difícil, né? Então... É difícil, porque você pode receber um monte de informação, ser treinado, mas depois é você com você, né? Exato. Então, não tem jeito. A Rosana falando aqui, né? Psicologia esportiva é em alta e também comentou que ninguém é infalível, né? Que é o que a gente trouxe aqui. E o Donadoni falando também acredito que foi do comentário do surf aqui, que perdeu a melhor competição entre as que participou, mas não acabou, veio outras e está no topo agora, né? Top aí. Isso é aí. interessante. Mas aí essa parte mental dele tem que ser muito forte trabalhada. Tem que ser muito forte, né? Para não entrar como derrotado, né? Para ele entrar de novo como eu sou alguém que treinou e estou aqui, vou competir igual todo mundo. Olha, eu acho que aí tem um ponto interessante, que é a mente, ela é o nosso maior amigo, mas pode se tornar o nosso maior inimigo. Com certeza. Experiência própria. Então... Acho que todos três aqui, né? Eu estou falando pelo Marco já, mas eu acho que sim. Ainda mais se ele já foi atleta. É isso mesmo, eu acho que
são vários, são pontos, né, que tem que ser trabalhado, mas ao mesmo tempo, se ele uma fraçãozinha, tu pode perder tudo ou largar tudo. Eu estava falando até com um coach hoje aqui sobre essa questão de inteligência positiva, né? Então, os críticos, né, são... Todo mundo tem. Agora, quando o teu sabotador fala muito mais alto do que o sábio, é complicado, né, Rosa e Max? Olha, eu acho que conseguimos dar um overview aí, uma boa visão do que a gente quis trazer sobre essa questão de esporte e infância, né? E a gente sabe que vale a pena, mas tem que ter vários cuidados ao entorno. E que bom que, pelo menos no que o Marcos trouxe, aí no futebol, o Brasil está tomando algumas precauções, a CBF está tomando também. É legal trazer essa questão do estudo também, que é cobrado. Achei interessante essa ponderação. E então é isso. Eu, da minha parte, super agradeço aí a presença de vocês, a galera toda aí que participou, a Rossana aqui complementando com resiliência, né? Que todo mundo tem que ter, também os esportistas de alta performance, mais ainda. E deixo a palavra para vocês, se vocês quiserem concluir com algum pensamento, alguma coisa, senão, da minha parte, muito obrigada. Primeiras damas. Peraí, deixa eu levantar o dedo que veio um comentário aqui do bombeiro nadador que eu conheci esse final de semana aqui, ó, de Vitória. Quando jogava futebol, preparava a minha mente para vencer meu adversário. E agora tenho que prepará-la para vencer a mim mesma. Exatamente. Isso. Aham. Acho que essa dá para a gente encerrar com essa frase mesmo, porque é esse o ponto. Só que, primeiro agradecendo, né, também a oportunidade de falar, mas pensando na questão da infância, a gente tem que pensar também que a criança, o maior inimigo de uma criança ainda não é ela mesma. O maior inimigo de uma criança pode vir a ser os próprios pais. Os próprios pais, Exato. Então, uma criança pode ter seus pais, mas pode viver em desamparo. Então, no que tange a essa questão, né, do esporte de alto rendimento, ela pode ser um excelente atleta, mas psiquicamente às vezes está em frangalhos. E que se sente desamparado. Legal. Marcos? Só quero agradecer também o convite, né? Como eu falei, acho muito interessante, acho interessante a área da psicologia dentro do esporte, acho fundamental, né? Principalmente nessa parte de base de crianças. Sem ela, ninguém vai chegar no alto nível, pode ter certeza, e é por isso que os clubes hoje em dia têm esses departamentos para poder ter esse embasamento e essa ajuda, né? E a gente também que trabalha nessa área também tenta se atualizar, se complementar com isso, porque ele é fundamental nessas situações todas. E aí, como a Rosa falou, os pais ali, daí a gente também entra nesse meio do caminho, né? Então, a gente fica intermediando essa parte. E para arrematar aqui, a Rossana comentou, né? E o desamparo mata a alma, né? Ela colocou bem aqui. Eu acho que o recado é esse. Obrigada, boa noite. Vai estar salvo lá no GTV e depois, conforme a minha agenda, se eu não procrastinar, amanhã já estará no YouTube e eu passo para vocês. Obrigado. Tá joia. Eu vou me corrigir minha mente, Rosa. Não é questão de procrastinar. Eu vou ver o que eu priorizei para amanhã, porque senão eu faço isso, eu vou fazer o que eu devia fazer e não faço, tá bom? Você faz um monte de coisa, você não procrastina nada. Você faz um monte de coisa. Mas a minha cabeça ainda, a minha mente ainda me sabota, então eu tenho que tomar cuidado. Valeu, viu? Obrigada. Tchau, então. Boa noite para vocês. Tchau para vocês. Tchau.